Estou eu, Tainan Andrei, para apresentar a você que acompanha o lab, como realizei o meu lab 3 como está sendo a apresentação das minhas listas de tarefas. E aqui está aberto o Eclipse, apresentando minha application. Note que o servidor está desligado, então eu vou rodá-lo. Enquanto ele inicializa, vou falar um pouco sobre que eu estou usando como banco de dados o Postgre para que a memória fique persistente, então mantenha-se os dados na memória do banco de dados. Logo, meu banco de dados já tem alguns arquivos salvos, algumas listas salvas no caso. Posso apresentar aqui o que é antes de ter rodado. Se eu dar um F5, noto que a lista, como meu servidor estava offline, eu não consegui fazer o get das listas de tarefas, então não apresenta nenhuma tarefa. Quando o meu servidor subir, como subiu agora, está apresentando porta 8080, se eu der um refresh na página, ele deverá conseguir realizar o get das minhas tarefas, como apresentou agora. Então aqui eu tenho um sidebar que lista todas as minhas tarefas, que lista todas as minhas listas de tarefas. No caso, eu já tenho uma lista de tarefas export. Aqui eu posso adicionar uma nova lista ou limpar todas as listas que eu tenho. Caso eu possa adicionar uma nova lista aqui, por exemplo, vou colocar o nome viagens. Vou adicionar essa lista. Pronto, agora eu tenho duas listas, a lista export e a lista viagens, sendo que a lista viagem não tem nenhuma tarefa, enquanto a lista export apresenta todas essas tarefas que já estavam previamente cadastradas. Então, aqui tem a barra de progresso de qual foi a porcentagem de tarefas já realizadas. Aqui, se eu clicar na tarefa, vai apresentar uma side nav à direita, mostrando todas as informações da tarefa. No caso, não dá, como eu cliquei aqui em futebol, vai apresentar futebol, a prioridade dela é alta, a categoria dela é rachas, a descrição dela, a atividade que eu gosto bastante, e aqui ainda apresenta suas subtarefas. E aqui diz, a tarefa ainda não foi realizada. No caso, 33%, porque dessas três tarefas apenas uma foi realizada, no caso basquete. Então, apresenta novo todas as características da tarefa, ela não tem nenhuma subtarefa cadastrada e ela foi realizada. E aqui vôlei, também não tem subtarefa, não foi realizada. E aqui é a descrição da tarefa. Aqui eu posso removê-la e aqui eu posso editá-la. Eu posso aqui adicionar uma nova tarefa para a lista esportes. Aqui eu posso remover todas as tarefas da lista esportes, ela vai ficar zerada. E eu posso excluir a lista de tarefas export. Então, se eu apertar aqui, vai redirecionar e vai poder adicionar uma nova tarefa à lista esportes. Então, colocando aqui uma nova tarefa, handball, categoria lazer, colocar como subtarefas treinar, doente, então agora adicionei treinar, correr, comer. Pronto, essas são as minhas três subtarefas para a tarefa handball. A prioridade dela vai ser baixa. A tarefa foi realizada? Não, ainda não realizou a tarefa. E aqui eu posso descrever de um limite de até 50 caracteres. Então posso descrever que a tarefa é apenas uma nova prática esportiva. Vou adicionar a tarefa. Vai apresentar aqui todas as tarefas. Note que agora está apresentando a tarefa. O progress bar modificou, porque agora só tem uma tarefa que foi realizada entre 4. Se eu apertar aqui, todas as características que eu tinha definido previamente foram salvas. Nome handball, prioridade baixa, categoria lazer e as suas subtarefas, comer, correr e treinar, inclusive em ordem alfabética. E aqui apresentando que a tarefa não foi realizada.
Aqui eu posso remover a tarefa e posso editá-la. Se eu editá-la, vai direcionar novamente para cá. Posso, por exemplo, colocar que a tarefa foi realizada. Apertar para editar. Nota que agora o progresso bar modificou para 50%. Se eu olhar handball, a tarefa foi realizada. Com sucesso. Para mostrar aqui o fluxo no PGA de mim. Aqui eu tenho meus esquemas das minhas tabelas. Por exemplo, aqui eu tenho a lista de tarefas. Se eu olhar a tabela como está, note que tem duas listas de tarefas cadastradas, que é esporte com ID 4 e viagens com ID 5. Se eu vir aqui em tarefas e olhar, tem todas as tarefas que eu cadastrei: futebol, vôlei, basquete, handball, e todos apontando para o mesmo ID, que é a lista de tarefa 4, que no caso é esporte. Se eu vim aqui criar na lista de viagens, adicionar uma nova tarefa, por exemplo, categoria estudos, não tenho subtarefas para essa necessidade, colocar a categoria como média, a tarefa que foi realizada, viagem, estudar história. Alemão. Aqui em viagens vai ter Berlim. Todas as características, né? Só a tarefa ela não foi realizada ainda. Esse é aqui o meu esquema de banco de dados. Berlim foi adicionado, está apontando para o 5, que é no caso o ID da lista de tarefa viagens, enquanto outros estão apontando para a lista de tarefa para o ID 4, que não é, que é o de esportes, e todas as características dele foram definidas: o ID dela, qual é a categoria, no caso estudos, a prioridade, que é média, e a descrição. Aqui eu posso, como já mostrei, aqui posso editar a tarefa, aqui eu posso removê-la. A tarefa foi removida. Se eu mudar novamente, note que sumiu, porque a tarefa foi removida com sucesso. Em esportes aqui eu tenho as duas opções: ordenar por nome e ordenar por prioridade. Note que está totalmente desordenado por nome. Se eu clicar aqui, ele vai ficar corretamente ordenado pelo nome. Se eu clicar aqui, ele vai ordenar por prioridade: alta, média e baixa. E aqui ainda eu posso filtrar por nome ou por prioridade. Por exemplo, se eu digitar futebol, só vai apresentar futebol. Se eu digitar por prioridade, vai apresentar aqui baixa. E é isso. Aqui eu posso remover todas as tarefas. Esporte, remover todas as tarefas. Se eu der um F5 aqui, todas as tarefas foram removidas do meu banco de dados. Eu posso limpar as listas, que vou ficar sem nenhuma lista de tarefas. Se eu vim aqui no PGA de mim, em lista de tarefas, tentar fazer um get, vou ver que minha tabela está vazia, porque eu não fiz. E como eu apaguei a tarefa, as tarefas também foram apagadas. E se eu adicionar uma nova lista de tarefas, estudos, apresentar lista de tarefas, estudos, corretamente. Se eu vir aqui no PGA de mim, lista de tarefa, apresentar lista de tarefa, estudos foi criado. Então, basicamente é isso. Obrigado pela atenção.